Salve galera, beleza? Vamos aí para a nossa 8ª aula sobre a República, o começo da República no Brasil. E agora nós vamos falar aí dos movimentos sociais, sim, muitos movimentos sociais ocorrem nesse período, então a gente vai buscar entender de uma forma geral, rápida e ampla esses movimentos, beleza? Lógico que se você depois quiser aprofundar um ou outro, fica à vontade, é importante fazer isso. Então aqui a gente vai fazer um en passant, vai fazer uma passagem rápida só para localizar então essas questões. Então, primeiro ponto, né, a gente pode dividir esses movimentos sociais por regiões, por lugares que eles se dão. Então vamos falar primeiro dos movimentos do campo. Os movimentos do campo aí que são marcados basicamente por Canudos, Contestado e o Cangaço, né? Dos três aí, o mais conhecido, o mais falado é o movimento de Canudos, né, que se dá a partir da figura de Antônio Conselheiro, que era para ter sido se formado padre, não se formou padre, foi ser professor, depois se tornou beato. Beato é aquele então que é meio sacerdote, meio líder de jagunços. Ele nasce no Ceará, mas vai ali para a região do Arraial de Canudos, e lá então ele vai criar uma comunidade com caráter religioso, mas também caráter político. Muitas pessoas passam a aderir a esse grupo, de 20 a 30 mil pessoas fugidas, que buscavam terra, vão aderir e vão morar ali em Canudos, sob o comando de Antônio Conselheiro. Esse grupo, então, tinha características muito interessantes de divisão de mundo, eram contra a República. Antônio Conselheiro defendia a monarquia, acusava, portanto, a República de coisas de maçons, né? Ele dizia isso, coisas de maçons e ateus. Então, tudo isso vai gerar um atrito com o governo da Bahia, que vai mandar no primeiro momento algumas tropas para tentar dissolver ali o Arraial, mas não consegue. O Arraial resiste, e aí vai se buscar as forças vindas, né, da capital, do Rio, mais de 8 mil soldados comandados por Arthur, alguma coisa, não lembro o nome dele agora, mas o comando dele vai então destruir literalmente Canudos. Depois de 1 mês e meio de luta, de batalha, com apoio aí de jacobinos que defendiam a todo custo a República, foi uma destruição total, uma matança gigantesca. Há quem diga que foi uma barbárie dos dois lados, mas sobretudo do lado que não soube entender a visão do sertanejo, do que era a vida, da importância da vida em comunidade. Assim, é polêmico também, há muita gente que vai dizer que Canudos se estabelecia como um sistema tirânico, ditatorial. Lógico, há discussões sobre isso, mas é um marco aí nesse período, né, dessa primeira república no Brasil. Depois nós temos a Guerra do Contestado, que também era uma luta por terra, liderada também por uma figura carismática, meio líder religioso, que era José Maria, que vai se espalhar ali do Paraná a Santa Catarina, e o Cangaço, que era essa luta do bando de Lampião, Maria Bonita, nos fins aí de 1940, que saía invadindo as cidades, lutando. Então tem toda uma questão aí de enfrentamento aos coronéis da época. Então o Cangaço de Lampião, que também vai ser perseguido ali, vão ser mortos, enfim. Então são as revoltas, são os movimentos do campo. Depois temos os movimentos sociais da cidade. Então a revolta da vacina, que era uma revolta contra a vacinação de combate à varíola, porque muita gente talvez não acreditava, tinha medo da vacina, achava que a vacina era uma forma de, sei lá, deixar as pessoas aí sim doentes. Oswaldo Cruz, ele sofre muito com esse processo aí,
chega a ser até agredido, porque as pessoas não queriam a vacina, não acreditavam na ciência, né? Ainda bem que isso não acontece mais, né, gente? Hoje não tem isso, né? As pessoas sabem, confiam nos dados científicos, né? Bom, a revolta da Chibata, que é a revolta de marinheiros negros que, cansados de ser humilhados, violentados, muitos castigos físicos eles sofriam, tinham terríveis, péssimas condições de trabalho, são liderados por João Cândido Felisberto, fazem um motim, fazem um movimento de revolta, mas são ali duramente reprimidos depois, né? Porque não era interesse ter um motim ainda mais de negros, né? Veja como a história vai suscitando mudanças e ao mesmo tempo resistências daqueles que têm o poder. A greve geral de São Paulo de 1917, uma greve operária, portanto, que lutava por melhores condições de trabalho, salário, direito trabalhista, jornada de 8 horas. Esse movimento, então, é atrelado à organização sindical, porém, ele começa com ideologias anarquistas, lembrando que os europeus que vinham para o Brasil e muitos trabalhavam nas fábricas, conheciam essas teorias, né? O anarquismo, o socialismo, o comunismo. Então, toda a organização ali que vinha dos movimentos de esquerda, podemos dizer assim, da Europa. Num primeiro momento, a influência é anarquista, mas depois vai ganhando corpo as teses comunistas e aí vão se organizando os sindicatos, os grupos políticos e se dá aí uma greve muito forte, a de 1917. O que tem em comum todos esses movimentos é que todos os movimentos sociais eram considerados aí caso de polícia. Então, os movimentos sociais que reclamavam melhor condição de vida, tal, eles eram tratados à base do cacetete. Eram tratados à base do tiro, porrada e bomba. Então, a solução não era uma solução por políticas públicas de tentar garantir direitos, não. A solução era a polícia, era porrada, era repressão. Por isso, vocês podem encontrar aí em provas, em itens de avaliação, que a reação aos movimentos sociais era uma reação entendida aí como respostas policiais e não de melhorias das condições sociais. Outro movimento importantíssimo que envolve membros do Exército é o tenentismo, né? Que é um movimento aí liderado por jovens oficiais do Exército que combatiam as precárias condições de trabalho da corporação militar e também a ordem política estabelecida no Brasil, que eles acreditavam ser aí uma ordem corrupta, que não respondia àquilo que era necessário para uma pátria viva, livre. E aí esses tenentistas vão promover levantes para evitar, por exemplo, a posse do presidente mineiro Arthur Bernardes, que era candidato do esquema café com leite, lembra a política do café com leite? Que havia vencido o candidato da reação republicana, que era Nilo Peçanha. Então, as principais ações aí do tenentismo, né? Então, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a revolta tenentista do Rio Grande do Sul, de 1923, a revolta tenentista de São Paulo, de 1924, e a Coluna Prestes, de 1924 a 1927. Então, esse é um temaço aí para estudar, há muita coisa sobre o tenentismo hoje, muita bibliografia, porque se resgatou muito esse movimento que de dentro do Exército buscava então questionar aí um governo que não de fato vivia práticas republicanas. Vamos para umas questões aí. A campanha militar empreendida para exterminar o Arraial de Canudos contou com a participação de um célebre escritor, que a partir do que viu escreveu uma das obras clássicas da literatura brasileira. Indique a alternativa que aponta corretamente o nome do escritor e a obra produzida. Isso aí, ó, é letras, né, literatura e história. Euclides da Cunha, Os Sertões. Lima Barreto, Os Brusundangas.
Mário de Andrade, Macunaíma, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Bom, a gente está falando do sertão, né? Sertão da Bahia. Então, Euclides da Cunha, Os Sertões, vale a pena ler a obra, que ele faz uma análise lá, ele foi cobrir todo o processo e aí surge esta obra clássica da literatura brasileira. O Brasil República teve seu início marcado por movimentos que demonstravam diferentes insatisfações quanto ao tratamento dado aos cidadãos brasileiros. Em 1910, um grupo de marinheiros enfrentou o governo de Marechal Hermes da Fonseca, reivindicando o fim dos castigos físicos e outras práticas humilhantes vigentes na Marinha brasileira. Ah, fácil, né? Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro negro João Cândido. Coluna Prestes? Não, tenentismo. Revolta da Armada? Não, isso foi bem antes. Os 18 do Forte de Copacabana? Não, tenentista. Então a alternativa certa, letra A. Fácil, né? Mais uma aí da FUVEST, uma questão muito fácil da FUVEST, hein? Presta atenção. A Revolução de 1924, movimento tenentista, ela já deu a dica, relacionou-se aos desejos de reformas econômicas e sociais de caráter socialista que acarretassem a superação da república oligárquica elitista? Será que os tenentistas eram socialistas? Olha lá, hein? Você é socialista? Comunista? Cuidado, hein? Vamos ver. Próxima. A violência praticada pelos governos republicanos, controlados pelas oligarquias paulistas e mineira, contra lideranças operárias e camponesas. Não, né? Aí é outro contexto. Aos anseios por reformas políticas moralizadoras de cunho liberal, que não se chocavam com os princípios de ordenação constitucionais da República. Opa, eles defendiam a República, defendiam a moralização, defendiam, portanto, os ideais liberais ali. Tá quente, hein? Ao caráter conservador do governo Epitácio Pessoa, cuja política repressiva desencadeou o movimento de intervenção federal nos estados oposicionistas. Não, né? Nem era Hermes da Fonseca. Próxima. A luta pela superação de caráter expoliativo e dependente da economia brasileira, visando obter maior prestígio no concerto internacional. Não, né? Não era esse ideal. Alternativa certa aí, letra C. Vamos para mais uma. No governo Rodrigues Alves, 1902 a 1906, ocorreu a revolta da vacina. Lembra, né? Aqueles que não queriam tomar vacina porque achavam que a vacina ia fazer mal, enfim. Que estava contextualizada na modernização e no saneamento do Rio de Janeiro, na modernização e no saneamento do Brasil como um todo. Não, né? Até hoje o Brasil não tem saneamento, né? No combate às doenças epidêmicas promovidas pela ONU, essa grande organização comunista do mundo. Não, né? Na recepção aos imigrantes. Então os imigrantes chegavam, tomavam vacina. Não. Na oposição entre setores rurais e urbanos. Os urbanos queriam a vacina, os rurais não queriam vacina ou vice-versa. Não. Alternativa certa, letra A. Muito fácil, né, gente? Então é isso, né? Fechamos aí mais uma série de temas sobre a República no Brasil com algumas questões. Beleza? Até a próxima aula.